poema, Serenamaitá, Xeriqué, Agoreyamã, Sereira, e Sresuri, pô, tem Guataná, e tá, que é bom, tchantá, mano, ando, ana, vai, pô, tá, enquanto, o Irana lá, vai, tá? Eu estou aqui para conversar com vocês e contar histórias, né? Quem sabe vocês gostam de histórias. Eu não sou contador de história, mas eu gosto muito de ouvir. E quando eu ouço, eu aprendo algumas. E é justamente o momento que eu pego e começo a escrevê-las, passar para o papel, né? Histórias tradicionais do meu povo, aqui do Amazonas. Eu sou do Amazonas, eu estou no Amazonas, né? Uma região muito bonita, de muito verde, ainda, e que precisa muito ser olhada, muito ser valorizada, muito ser amada, né? Principalmente em tempos de agora. Eu falei que na língua Nhangatu, e depois mais eu traduzi em Maraguá, eu falei que meu nome é Yaguaré, eu estou aqui, estou feliz de estar com vocês. Tá? Naquele momento que eu estava falando em duas línguas também. Tá? E eu estou feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que eu posso contar alguma coisa a respeito de história, Daniel? Sim. Posso? Então tá bom. Eu tenho 30 livros publicados, né? Agora já aumentou um pouquinho, Daniel. São 30 livros. É. E, um dos livros que eu tenho, acho que foi um dos primeiros que eu escrevi, quando eu ainda morava em São Paulo, porque eu fui para São Paulo, fui estudar em São Paulo e retornei para o Amazonas, né? E eu escrevi um livro chamado Serrai Pore, que significa o livro sagrado do povo Satremaué, que é um dos meus povos. Eu sou, digamos assim, meu pai é Satremaué, minha mãe é Maraguai, então eu sou de dois povos, eu considero. Na verdade, eu sou do mundo inteiro, né? Eu sou das pessoas. E eu uso quase sempre nos meus livros as histórias, né, e contos desses dois povos. E um desses contos aí se chama A Origem do Mundo. A própria palavra significa ser Aipore, né? É quando dizem que antigamente, quando nada havia nesse mundo, existia dois deuses, dois espíritos, que não é aquele que a gente conhece quase sempre, né? Mas eram dois espíritos diferentes. Um se chamava Yurupari e outro se chamava Tupana. Os dois espíritos. Tupana, ele era bom, ele sempre fazia o bem, e Urupari, ele era mau, segundo a ideia das pessoas, né? O Tupana representava a luz e o Urupari significava, representava o escuro, né? E quando eles viram que a Terra era vazia, que nada havia, o que eles fizeram? Eles resolveram fazer a Lua e o Sol. Tupana fez o Sol, a luz, que representava ele, e Urupari fez a Lua, né, que representava algo triste, né, algo escuro. E então os dois fizeram a Lua e o Sol, né? Só que aí, com o passar do tempo, a Lua e o Sol, eles não se encontravam porque vinha a noite, o Sol não havia, só havia a Lua. E quando vinha um dia, não havia Lua, só havia Sol. Então eles nunca se encontravam. Aí foi quando Tupana teve uma ideia. Ele junto com o Yurupari, o seu par, né, espírito, né, de criador, eles fizeram vir do buraco negro uma grande cobra chamada Moiató Mancarucece. O Moiató Mancarucece era uma cobra enorme, imensa, com plumas, né, com asas, e ela veio de lá do buraco negro e é justamente para ser mediadora entre o Sol e a Lua. Acontece que a Moiató Mancarucece era uma cobra e ela não era muito legal. Ela, na verdade, ela começou a fazer atrair, né, a fazer casos amorosos tanto com o Sol e quanto com a Lua, né? Que no caso na ideia do povo Santaré, Sol e Lua são homens, né? Não são mulheres assim como na ideia que nós temos na língua portuguesa. Acontece que em dado momento de tanto quando vinha o Sol, ela ficava se desposava o Sol. Quando vinha o dia, ela ficava com o Sol. Quando vinha a noite, ela ficava com a Lua.
E aí ela começou a fazer essas brincadeiras, né, amorosas com o Sol e a Lua, e acabou ficando grávida. E ela ficou justamente o contrário do que os deuses pediram, né? Que era para ser mediadora. No caso, ela ficou amante do Sol e da Lua. E aí, quando ela ficou grávida, ela se sentiu grávida, ela foi ver o deus Tupana quem era o, o pai da criança, né? Aí foi quando o Tupano olhou para ela e disse assim: olha, se você não sabe quem é o pai, agora você vai ser obrigada a conversar com eles para descobrir quem é o pai. E foi quando os dois, né, seres ancestrais, vamos dizer assim, a Lua e o Sol, descobriram que ela traía eles, né? Eles não sabiam. E eles ficaram com tanta raiva que eles saíram daqui e foram para lá, para o céu, onde eles estão até hoje. E aí o tempo passou, ela teve a hora do momento da criança nascer, e não era uma criança, eram duas crianças. Ela estava grávida de gêmeos, e os gêmeos também não eram pessoas. Um era o planeta Sol e o outro era o planeta... desculpa, um era o planeta Terra e o outro era o planeta Água. Eram dois planetas. E quando o Tupana viu isso aí, ele achou tão lindo, tão bonito, ele pegou os dois planetas e juntou num só. Daí formou o planeta Terra que nós conhecemos hoje em dia, né? Onde habita a água e onde tem a terra, né? Justamente vem dessa ideia do povo indígena Sateremaué, tá certo? E aqui, quando eu era criança, e até hoje é a tradição, as crianças costumam sair para andar pela floresta, para conhecer a natureza, né? Isso é um dos pedidos dos mais velhos, é justamente para a gente se adequar e conhecer o mundo, né? Aprender a gente mesmo, né? Aprender com a natureza. É uma característica do povo indígena Maraguá. E a gente fazia muito isso, via esses passeios, né? Pelo meio da floresta, só de meninos, é uma coisa que é de tradição. E nós tínhamos bastante, né? Ah, uma das coisas que mais eu gosto de te lembrar com relação a essa questão aí do meu tempo de criança é quando a gente ouvia as histórias, né? O povo maraguai é um povo famoso na região porque é chamado um povo contador de histórias, mas não é de qualquer história, é história de fantasmas, é história de visagem, como o pessoal chama aqui. Digamos assim, só para você ter uma ideia, na mitologia do povo maraguá tem mais de 1.000 entidades, né? São muitas entidades, e cada entidade com particularidades, né? Com nomes próprios, tem tudo. É um povo que tem uma mitologia muito rica, né? E todas essas entidades, elas povoam, né? Essa imaginação desse povo. E as pessoas conhecem de praxe lá ali, né? Quais são, quem são, onde estão, né? Aonde se localizam. É uma coisa muito legal, muito interessante, né? E que pouca gente conhece ainda, na verdade, de fora, né? As pessoas pouco conhecem. O Rio Abacaxis é o rio que eu moro, na região onde eu moro, é um rio muito lindo, muito bonito, onde tem muita pesca de tucunaré. Não sei se vocês conhecem tucunaré. Tucunaré é um peixe muito famoso na região, né? E aqui o pessoal pesca muito tucunaré. Eu gosto muito de comer tucunaré. E quando eu era criança, o que a gente, como eu já falei, né, mais a gente gostava de ouvir histórias, histórias infantis também, era muito contada. Imagina que era 6 horas da tarde, o dia estava escurecendo, enquanto isso os pássaros cantavam, né, ali como se fosse uma despedida do dia, e aí a gente começava a ouvir os mais velhos contarem histórias, histórias antigas, tradicionais, de origem, história de tradição do povo maraguá, né? E como eu já falei, entre essas histórias está as histórias de assombração, né? Que é o carro-chefe, vamos dizer assim, desse povo chamado Maraguá. Mas interessante, que incrível, que as pessoas não têm medo, mais medo das pessoas das entidades mais poderosas, das entidades mais malignas, vamos dizer assim, que estão mais próximas, né? E entre esses mais próximos está um ser chamado Cão-Era. Não sei se vocês já ouviram falar no Cão-Era. A palavra Cão-Era significa caveira, caveira velho, né? Velha, né? Uma coisa que vem do passado, né? Assim que é o Cão-Era. Cão-Era é uma entidade
que você pode imaginar que metade é um ser híbrido, né? Metade gente e metade morcego, né? A cabeça é de cachorro, né? E o resto tem asas de morcego, corpo de gente, e é uma entidade muito que dá medo nas pessoas, né? Por causa que até hoje ainda dizem que ainda sobrevoa as aldeias, né? Procurando gente para comer, para se alimentar, porque se alimenta de gente. Aqui na minha região tem um rio chamado Rio Cauera. Não é à toa esse nome. Tem a aldeia do Cauera, tem o rio chamado Cauera, ou seja, o pessoal acredita mesmo no Cauera. E no final desse rio, ou seja, no começo desse rio, o pessoal dizem que tem uma árvore muito gigante ali, onde o Cauera mora. Mas, para entender um pouquinho o Cão Era não é só uma entidade, uma pessoa, um ser. Na verdade, era uma espécie de um povo, né? Criado por um deus chamado Anhanga, né? Que seria o deus inimigo do povo maraguá. E esse deus ele criou os cão-eras, que eram vários, né? Tanto homens quanto mulheres. E aí, depois de uma guerra entre os maraguás e os cão-eras, morreram todos os cão-eras, só sobrou um, né? Que é justamente o líder dele, chamado Examume. O Examume sobrevoou a aldeia do Cão-Era, pegou uma mulher e raptou uma mulher ali e levou para a árvore onde ele está até hoje, segundo a tradição, né? E aí de lá ele criou uma outra raça, né? De entidades chamado Cão-Eué, né? Que já ou seja, filho deles, né? É uma herança dessa época, né? É uma história muito incrível, né? Se você aqui, você ouvindo essas coisas, você vai ver, parece uma narrativa, né? De origem, desde a origem, e aí vai pegando um gancho um do outro, assim vai. Tanta riqueza nós temos nesse país e, infelizmente, o brasileiro conhece pouquíssima coisa de si mesmo. E entre essas pouquíssimas coisas está a culinária indígena, né? Não sei se vocês aí de São Paulo, do Rio de Janeiro, das cidades maiores que temos no Brasil, já conheceram ou já comeram algo dessa culinária indígena, né? Pouca gente diria que sim. Mas são muitas coisas muito boas e gostosas, com certeza, né? O povo indígena, olha só, a gente não fala de povo indígena somente num povo, a gente fala de mais de 300 povos. Ou seja, tem muita cultura aí. É um universo dentro do universo, é uma gama de coisas, né, que o brasileiro precisa conhecer. Agora, imagina cada povo desses com uma culinária própria, né? Se são 300 povos, imagina quantas culinárias tem aí, né? Quanta riqueza culinária temos aí, né? Aqui no povo Maraguá, a minha esposa, por exemplo, que é ali a Minapoti, ela gosta muito vamos dizer assim, de cozinhar, né? E ela adora fazer esses petiscos aí, essa culinária indígena, né? E eu também adoro comer essa culinária que ela faz. Então, é uma cultura muito rica, né? E que só precisa ser conhecida. Eu lembrei dessa situação, justamente nessa ideia, né? Dessa deixa para o brasileiro olhar e dizer, putz, isso eu não conheço, né? Então, que tal você conhecer agora? Que tal você procurar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais sobre a cultura indígena, né? E aprender que é tanta coisa rica que a gente precisa conhecer, né? Por exemplo, tucunaré. Você citou tucunaré, eu também citei. Tucunaré é um peixe muito gostoso. Agora, pensa esse tucunaré, por exemplo, colocado numa folha de bananeira, né, e assado nessa folha de bananeira. Como o gosto fica? Fica dos deuses, vamos dizer assim, um gosto muito diferente e gostoso demais. Né? Aqui na Amazônia, tudo se come com farinha d'água, ou seja, farinha de mandioca. Então, junta com isso aí com mais farinha de mandioca, ou seja, é bem amplo essa questão cultural, né? E, por exemplo, quando eu estive em São Paulo, o pessoal pouco come farinha de mandioca, né? Aliás, quase nada. Come mais com arroz, com essas outras coisas. E, meu Deus do céu, eu que nasci aqui e aprendi a só comer com farinha d'água, ou farinha de mandioca, imagina a situação que fiquei em São Paulo. Eu me agoniei bastante, eu tinha que pedir daqui de São Paulo, Amazonas, né, a farinha, para poder comer alguma coisa, porque, como já falei, né, tudo se come com farinha, até bebe com farinha. Então, é necessário mesmo, né, na tradição nossa aqui, a farinha. E até hoje, a gente fala 60% de tudo quanto é nome de árvores, nome de animais,
nome de rios da Amazônia, é tudo da língua Nhangatu. Assim como também no Brasil inteiro é do Tupi, né? Então, o brasileiro precisa, como já volto a falar, né? Precisa conhecer a si mesmo, precisa valorizar mais essa ancestralidade, né? E o Nhangatu é uma língua que está muito presente ainda hoje em dia na Amazônia. E mais ainda porque a gente tem valorizado mais, né? Procurado mais. Eu, com os parceiros aí de vários lugares da Amazônia, a gente está organizando, inclusive, uma academia Nhangatu de letras. Ou seja, isso é muito interessante, porque é primeiro um passo incrível, né? Porque até então ninguém tinha pensado em criar uma academia da língua, de uma língua indígena. E a gente está tentando criar agora, né? Em Manaus, com uma série, imagina só, se até hoje as línguas indígenas não foram valorizadas, quem sabe agora o negócio melhore. Agora, pensa só que um dia desses aí, foi anteontem, o lançamento da Motorola, né? A gente estava fazendo um trabalho para a Motorola, que era de tradução do Nhangatu para o Motorola. Ou seja, não havia ainda uma língua indígena no telefone, na telefonia. Agora já tem, né? Foi lançado anteontem, a Motorola lançou anteontem, né? Um celular composto do Nhangatu. Imagina só uma coisa, isso aí para o movimento indígena é uma grande coisa, né? A gente conquistou isso aí realmente. E graças a Deus, ainda bem que a Motorola lembrou dos povos indígenas e tentou ajudar, e está tentando ajudar dessa maneira, né? Colocando uma língua indígena na telefonia celular. Agora, quando você comprar a Motorola, você vai poder falar ou escrever em Nhangatu, né? Que é a língua geral da Amazônia. E eu sou um dos tradutores desse idioma para a Motorola, né? Então, a língua Nhangatu ela tem que ser valorizada, assim como outras línguas indígenas também. Eu falo 4 línguas, ou 4 idiomas indígenas, e a gente tenta valorizar cada um deles. Isso que é importante, né? Valorizar a si mesmo, valorizar o povo indígena, valorizar o Brasil, né? E captura até?